Sejam todos bem-vindos à nossa aula 10 da disciplina de linguagens formais e autômatos. E hoje a gente vai ver autômato finito não determinístico, tá? Então esse aqui é o sumário da nossa aula. Vamos rever alguns conceitos já vistos anteriormente. Depois vamos para o não determinismo. Depois para um exemplo de AFND. Depois vamos fazer uma breve comparação entre o não determinismo e o determinismo. E depois vamos para as definições formais de AFND e de computação não determinística. Então, em aulas passadas, a gente viu algumas definições, né, de autômato finito determinístico. Até o momento, a gente só trabalhou com o determinístico, tá? A gente viu que é computação, claro, isso aqui é tanto a ideia quanto de um modo mais formal, né? Depois a gente viu as operações, as operações regulares, ok? Que é a união, a concatenação e a estrela. A gente viu em seguida, né, o fecho sob a união, ou seja, se você tem que A e B são duas linguagens regulares, então se você fizer a união de A com B, você vai ter uma outra linguagem regular também. Então, fica aqui, né? Aqui para você ter uma ideia, né? Se você pode dizer que a operação concatenação também ela aliás, se as linguagens regulares elas são fechadas sobre a concatenação também, tudo bem? Ou seja, será que se você tem duas linguagens regulares e você fizer a concatenação de uma com a outra, será que vai ser linguagem regular também? Claro, o mesmo para nossa terceira operação regular, né? Já que a gente viu união, falou de concatenação, será que a estrela também você tem que a linguagem regular ela é fechada sobre a operação estrela? Então fica aqui, eu deixo aqui para você pensar um pouco, tá? É evidente que a gente vai responder aqui essas questões aqui, mas seria bem interessante você pensar, né? Então lembra como a gente fez a nossa união, né? A gente simulou os dois autômatos, então a gente, enquanto um estado tinha que simular um certo cara, um certo estado lá no MA, aí outro lá no MB, aí todas as configurações dessas possíveis, né? Lá no final das contas, né, quem é que aceita, né? Quando você tem lá na sua configuração, né, pelo menos um dos caras que aceitam tanto no MA ou então lá no IB, né? Enfim, isso a gente já viu. Mas vamos lá. Então, o que é o não determinismo, né? Então, vamos aqui para a ideia de computação, tá? Vamos pegar aqui as transições, né? Então, quando você está fazendo uma computação, você está vendo as transições. Então, é evidente que se a gente olhar para as transições, a gente vai ter um entendimento melhor, tá? Então, na computação determinística, né? Quando você vai fazer a computação, você passa transição de um estado para o outro, né? E é algo desse tipo aqui. Se você estiver lendo um certo A, né? Você está lá no estado Q. Aí você está lendo um símbolo A, então você vai para o Q1. Simples assim. Então, você tem um elemento para ser lido, você está em um certo estado, você vai ler esse elemento e você vai para um outro estado. Não necessariamente o Q ele vai ser diferente lá do Q1, né? Pode ser um loop aqui, né? Você pode ter um loop aqui. Tudo bem? Só que na computação não determinística, como é que funciona? Você pode ter várias opções. Simples assim. Na determinística, você sempre tem aquela opção lá. Ou seja, é sempre determinado. Se você está em um certo estado, vai ler um símbolo, sempre você vai ter um outro estado para você ir. E é sempre aquele cara lá. Então, se você está no Q, vai ler o A, você vai para o Q1. Sempre, ok? Não tem o que fazer, não.
Na não determinística, se você está em um certo estado Q, você pode optar porém, né, quando você está lendo A, né, você pode optar para ir para o Q1, ou para o Q2, ou para o Q3, até um certo Qn. Ou seja, você pode ter várias opções aqui. Não é exclusivamente uma opção sozinha. Tudo bem? Aliás, inclusive nenhuma, tá? Você também pode optar por não ir para lugar nenhum se você não tiver nenhuma transição. Você simplesmente rejeita logo a cadeia naquele exato momento, tá? Você pode ter isso também, tá? Se você não tem nenhuma transição que saia além do A, você pode simplesmente rejeitar. Então, você pode ter várias opções, inclusive nenhuma. Então, aqui na determinística, né, não tem isso, né? Obrigatoriamente, para cada símbolo do seu alfabeto, você vai ter que ter uma transição saindo lá de cada estado, tá? Então, para cada estado, você tem que ter todas aquelas transições para cada símbolo do seu alfabeto. Não tem essa de não existe, não, tá? Ou seja, sempre está exatamente, né, determinado, né? A não determinística, não. Você pode ter várias opções, inclusive nenhuma, tá? Então, só aqui, ó, com essa ideia que a gente tem de determinismo e não determinismo, a gente vê que toda computação determinística, né, ela é não determinística. Ah, professor, aqui na determinística eu sempre tenho uma opção sempre, né? Exatamente. E na não determinística você pode ter várias opções, inclusive uma só a todo momento, tá? Então, aqui a gente percebe que toda computação determinística ela é não determinística também. Tá? É evidente que, né, a gente tem aqui esse padrão aqui que ele é mais, vamos dizer assim, mais organizado, né, assim, na determinística, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Então vamos para o nosso primeiro exemplo de autômato finito não determinístico, tá? Então quando eu falar AFND, você entenda como autômato finito não determinístico. Então, pausa o vídeo aí, tá? E pensa daquela mesma forma, né, que do dia que a gente viu a AFD, tudo bem? Então, o que é que está de diferente aqui, entendeu? De um AFD normal e tenta entender o porquê, né? O que qual sentido faz, né, essa diferença, tá? Pausa o vídeo aí. Então, dado que você pausou o vídeo, então você pode ter percebido aqui algumas diferenças, tá? Aqui no nosso estado Q1, por exemplo, né, você vê que ele tem duas transições 1, ok? Então, você tem uma transição lendo 1 que vai do Q1 para ele mesmo aqui nesse loop, tá aqui o 1 aqui em cima, ó. Você tem também do Q1 para o Q2, ou seja, você tem duas opções aqui para sair desse Q1 aqui lendo 1, ok? Então, só aqui a gente já percebe que ele é não determinístico, tá? Esse autômato aqui, ou seja, ele não é um autômato finito determinístico, ele é não determinístico. Então, agora esse Q2 aqui, ó, ele não tem transição 1, simplesmente não tem transição 1. Então, se você chegar até ele e você quer ler o símbolo 1, você não consegue dele, ok? Então, se você precisar ler uma aqui no Q2, você simplesmente rejeita, tá? Agora, outro símbolo interessante aqui, ó, porque você pode ter até pensado assim, professor, então quer dizer que o alfabeto desse AFD aqui é o 0, 1 e o epsilon. Tá aqui o epsilon aqui, ó, professor. Não, o epsilon ele não é símbolo de nenhum alfabeto não por definição, tá? Então, quando você vê esse símbolo epsilon aqui em uma transição, então aqui você pode ver que ele pode ler o 0 partindo do Q2 para o Q3, tá? Só que ele pode ler epsilon também. Ah, professor, quer ler epsilon? Epsilon eu sei que é a sequência de tamanho vazio,
tá? Ou seja, basicamente não é ninguém, tá? É uma sequência que não tem nada. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que você pode ir para o Q2, para o Q3, sem ler símbolo nenhum. Tudo bem? Simplesmente isso. Então, quando você vê aqui o epsilon, tá? Uma transição epsilon, você pode ir do Q2 para o Q3, aqui nesse caso, né? Sem precisar ler nenhum símbolo. Ok? Aí, aqui no Q3, ó, a gente não tem a transição 0. Tudo bem? Simplesmente você não tem uma transição 0. Ou seja, chegou no Q3, precisou ler 0, você vai rejeitar, porque simplesmente essa transição ela não existe. Ok? E o Q4 aqui é o nosso estado de aceitação. E ele é normal, né? Então ele tem o 0 e tem 1 aqui, não tem nada duplicado e nem 2 a mais, ele simplesmente se parece muito com o autômato finito determinístico, tá? Ok, então aqui a gente percebe que o Q1 ele é o nosso estado inicial, o nosso alfabeto é 0, 1, e agora a gente tem que tomar esses cuidados aqui. Ok? Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta desse autômato aqui. O N, né? Então lembra quando eu colocava M, né? Então era de máquina de estados, né? Então o N aqui é por causa do não determinismo, tá? Então é uma máquina de estados também, só que não determinística. Então o N, né? Ele aceita o 11. Será que ele vai aceitar o 11 ou não? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Um dado que você já pensou, a resposta é sim. Ele vai aceitar sim o 11. Ah, professor, eu estou vendo o seguinte, ó. Ele vai ler 11, né? Então ele vai ler 1, depois 1 de novo. Aí, dado que eu começo aqui no Q1, aí eu leio 1, eu posso pegar o looping aqui, ó. Eu peguei o loop e li 1. Posso pegar o loop de novo no outro 1. Aí eu vou e pego o loop de novo no outro 1. Professor, parei no Q1. Então eu não aceito, né? Mas, professor, é o seguinte, eu posso ter outra opção. Pode sim. Você pode começar aqui no Q1, aí você vai ler o primeiro 1, você entra no loop, aí continua no Q1, né? Você vai e volta para o Q1. Aí o segundo 1 você vai ler do Q1 para o Q2. Ou seja, você consegue chegar no Q2. Professor, não aceita novamente, né? Não aceitou novamente. Né? Por que você está dizendo que aceita? Por que aceita? Porque existe um caminho que chega até o estado de aceitação. Tudo bem? Então, aqui no não determinístico, basta existir um único caminho, porque já como em uma certa ponto lá da sua computação, você pode ter várias opções de caminho. Então, se você tiver um único caminho, né, se esse caminho existe dentro do seu AFND, que saia do estado inicial até um dos estados que aceitam, né? Então você vai ter que responder sim. Ok, professor, você me deu 2 caminhos que não aceitam, né? Então qual é esse caminho que aceita? Então vamos aqui. Você está no Q1, aí o primeiro 1 que você vai ler, você vai do Q1 para o Q2. Então eu li 1 do Q1 para o Q2 e estou no Q2 aqui agora. Agora, do Q2, eu não vou ler nenhum elemento. Eu vou pegar a transição epsilon e vou logo para o Q3. Ou seja, eu não li o meu segundo 1, não. Só li o primeiro 1 até o momento. Aí, o segundo 1 eu vou ler do Q3 para o Q4. Bem, então, eu cheguei aqui no Q4 lendo 2 1s, tá? Então, recapitulando, estou no Q1, li 1, vou para o Q2. Do Q2 eu não vou ler nenhum símbolo e vou passar para o Q3. E do Q3 eu vou ler o segundo 1 e vou para o Q4, chegando no estado de aceitação. Tudo bem? E o 1 sozinho, será que você consegue chegar aqui nesse Q4 aqui? Então, pausa o vídeo, pensa um pouco aí. Dado que você pausou o vídeo, então a resposta é não. Você não consegue chegar não. Tá? Basicamente aqui a gente tem 2 caminhos possíveis, né? Você está no Q1, vai para ele mesmo com o loop, aí não aceitou. Você está no Q1 e vai ler
o 1 do Q1 para o Q2. Aí você chegou até o Q2. Ah, professor, mas depois eu consigo do Q2 chegar no Q3, né? Por uma transição epsilon. Você consegue chegar até o 3. Só que o 3 também ele não aceita, ok? Então você tem esses caminhos possíveis, né? De você parar no Q1, você parar no Q2 e de você parar no Q3, ok? Então, em qualquer um desses, a gente sabe que ele não vai aceitar, ok? Então aqui de fato vai ser não, ok? Agora essa cadeia aqui, né? Que tem 01, 01, 10, né? Será que ela é aceita ou não é aceita? Lembrando que você só precisa encontrar um caminho que dê certo, ok? Ou seja, um caminho que chegue até a aceitação. Depois disso, fica claro que vai ser sim, tá? Agora, se não existir de nenhuma forma, vai ser não. Então, pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Ok? Dado que você pausou o vídeo, que você pensou, a resposta aqui é sim, ele aceita. Como é que eu sei que ele aceita, professor? Ah, ele tem 01, 01. Então, olha, eu vou começar aqui no Q1, vou ler um 0, eu vou continuar no Q1. Tudo bem? Depois eu vou ler 1. Aí eu vou e pego, leio 1, eu tô aqui no Q1, eu vou pro Q2. Então eu cheguei até o Q2. O próximo símbolo lido é o 0. Então eu posso ir do Q2 para o Q3 lendo 0. Depois que eu li esse 0, eu tenho mais 1. Aí eu pego do Q3 e vou ler 1 indo para o Q4. Então qualquer coisa de 0 e 1 que venha depois, eu sei que eu vou continuar aqui nesse Q4 e eu sei que vai ser aceito. No caso, o que falta é 1 e o 0, ou seja, é o 10 lá no final, tá? Então simplesmente você chega e aceita aqui. Tudo bem? Então, para ficar mais claro, né? Antes, a computação, né, no AFD estava clara que era um simples caminho, né, de que você tinha que chegar, mas essa aqui ela fica um pouco mais complicada para o não determinismo, porque você pode ter vários caminhos, ok? Mas existe uma forma de você visualizar essa computação com esses vários caminhos, tá? Então vamos pegar aqui essa cadeia aqui, né, o 01, 01, 10, para a gente ver como é que fica dessa forma aqui, tá? Então eu vou aqui para a nossa lousa virtual, tudo bem? E é o que a gente vai fazer agora, tudo bem? Então do lado esquerdo eu vou colocar o símbolo lido e aqui eu vou sair construindo o caminho, tá? Aliás, a árvore dos caminhos aqui, né? A gente pode ver assim porque pode ter vários caminhos aqui. Então, o primeiro símbolo lido é esse cara aqui que é o 0, né? Então, eu vou colocar o 0 aqui. Lembrando que eu começo no meu estado inicial Q1. Aqui, para facilitar um pouquinho, eu coloquei 1, 2, 3, 4, tá? Aqui é o mesmo autômato que estava lá. Então, eu vou colocar aqui 1 aqui, ó. Então, aqui estou no meu estado 1 e vou ler o 0. Aí, quando eu ler o 0, eu vou para o meu mesmo estado Q1, não tem para onde ir, tudo bem? Não tem para onde correr. Então, eu vou para o meu estado 1. Aí, depois eu vou ler o próximo símbolo aqui, ó, é o 1. Aí, agora, como é que vai ser? Quando você está aqui no 1 e você vai ler 1, né? Você tem um loop ou você tem o Q2, ok? Para você ir diretamente. Ou seja, aqui você consegue chegar no 1 e no Q2, ok? Lembra que era Q1, Q2, Q3, Q4. Então, é por isso que eu estou falando Q1, Q2, Q3 e Q4. Mas você consegue também, se você consegue chegar até o 2, você consegue chegar até o 3 também por meio da transição epsilon. Ou seja, eu consigo alcançar 3 estados aqui. Eu
consigo chegar até o 1, até o 2 e até o 3. Okay? Então, por isso que eu vou colocar essas 3 opções aqui agora, ok? Então, lembra que é até onde eu consigo chegar, ok? Contando com essas transições epsilon, tá? Então, você tem a opção do 1, do 2 e do 3. O próximo engolido é o 0, né? Então, o 0... agora eu vou fazer para cada um, tá? Tudo bem? Então, o 0, quando você lê, eu vou pegar primeiro uma aqui, tá? O 0, quando você está lá no 1, você só vai para ele mesmo, tudo bem? Então, não tem para onde correr. A gente já viu isso aqui, inclusive. Então, ele vai para 1, que é para ele mesmo, tá? O 2, né? Quando você lê 0, você tem a opção de ir para o 3, ok? Então, aqui você consegue chegar até o 3. E o 4, quando você... Não, o 3, né? Desculpa. O 3, quando você lê 0, né? Você simplesmente rejeita e você fala não, ok? Então, aqui você simplesmente para e diz não, tá? Então, aqui a gente já pode até falar aqui, ó, não. Ok, mas ainda tem mais caminhos aqui pela frente, ó. Depois ele vai ler um novamente, né? Ó. Um aqui. Então, ó, quando você tá... Opa, esse aqui é pra cá assim, ó. Então, ó, quando você tá no 1 e você tá lendo 1 aqui, ó, você tem 3 opções, tá? A gente já viu isso, tá? Você tá no 1, lendo 1, você tem essas 3 opções aqui que é 1, 2 e 3, tá? Que a gente já viu anteriormente. Então, você tem 1, 2 e o 3. Então, você pode ter essas 3 opções aqui. Quando você está no 3 e lê 1, a gente tem que voltar para cá para cima. Então, quando você está no 3, você lê 1, você vai para o 4. Okay? Você pode chegar até o 4. Então, aqui, você pode chegar até o 4. Então, você já leu o 01, 01, agora falta o 10, né? Ou seja, o 1 primeiro. Você vai ler 1 mais uma vez. Aí, aqui, novamente, né? Quando você está no 1 e você vai ler 1, você tem aquelas 3 opções, né? Que é 1, 2 e o 3. Quando você está no 2 e lê 1, você pode voltar para cá. Está no 2, precisa ler 1, você simplesmente não vai fazer nada. Ok? Porque ele vai... Aliás, você vai rejeitar, né? Porque você não vai para lugar nenhum. Então, é não. Quando você está no 3, vou voltar aqui de novo. 3 e aí você lê 1, né? Você vai para o 4. Ok? Então, aqui, ó, você consegue chegar até o 4. Quando você está no 4 aqui e lê 1, você fica nele, né? Lembra que o 4 ele é um loop de 1 e 0. Aí, por último, você vai ler o símbolo 0, né? Lembra que o final é 10, né? Então, aqui, quando você está no 1 e você está lendo 0, você vai para 1, né? Lembra que o 1, ó, ele tem esse loop aqui do 0, 1, tá? O 2, quando lê 0, a gente pode pegar todos aqui. Ó, o 2, quando lê 0, ele vai para o 3. O 3, quando lê 0, né? Ele não vai para lugar nenhum, ou seja, ele fala não, né? E o 4, quando lê 0, ele vai para ele mesmo, tá? Então, 2, quando lê 0, você vai para o 3. O 3 diz não, né?
e o Q4 vai para o Q4. E o Q4 vai para o Q4 também. Ok? Então, aqui, né? O único que ele é de aceitação, ele é o Q4, né? Então, esses caras aqui, eles vão responder com sim. Então, aqui a gente vê que existem dois caminhos, né? Que chegam até o sim. E tem vários outros aqui que chegam até não, né? Então, funciona mais ou menos assim, né? Então, acho que não sei se está dando para ver direito, mas deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Pronto, assim tá dando para ver melhor. Então, basicamente é assim que a gente faz, tudo bem? Então aqui você tem as várias ramificações que podem ter em uma computação não determinística para uma cadeia. Então esse aqui que você tem que ter em mente, tá? Então você pode ter vários caminhos aí distintos, né? Se existir pelo menos um que te leve para o sim, né? Para você aceitar, aí você diz que aquela cadeia ela é aceita. E agora vamos voltar lá para nossos slides para dar prosseguimento. Então, agora a gente vai continuar aqui, né, com a comparação, né, do não determinismo com o determinismo, tá? Só que essa comparação a gente vai fazer em cima dos autômatos, tá? Então, será que é mais fácil você trabalhar com autômatos não determinísticos ou com autômatos determinísticos? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui de linguagem, tá? E aqui no caso a gente consegue achar para os dois, ok? Para o não determinismo e para o determinismo, para o autômato, né? Eu digo isso. Okay? Então, A é uma cadeia, é uma linguagem, né? E suas cadeias têm símbolos de 0 e 1. E tal que, né? O antepenúltimo símbolo é 1. Então você tem um 1 aqui. Como o antepenúltimo símbolo. Então, como é que a gente vai funcionar aqui, né? Para a gente ter ideia aqui do não determinismo, tá? Então, primeiro vamos pensar no não determinismo aqui. Então, como é que você faria um autômato não determinismo aqui? Não determinístico, né? Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí. Então, dado que você pausou o vídeo, né? Então, lembra que você tem o último, aí tem um penúltimo, aí tem um antepenúltimo. Ok? Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Para o último símbolo lido, ele pode ser 0 ou 1. O penúltimo símbolo também pode ser 0 ou 1. Agora, o antepenúltimo obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Tá? Então, aqui eu tenho que ter 3 transições aqui, tá? Uma que é para o último símbolo, outra que é para o penúltimo e outra para o antepenúltimo símbolo. Então, uma ideia aqui, ó, é você fazer assim, ó. Você cria, eu vou criar esse NA aqui, que é o AFD, né, para essa linguagem aqui em cima. Então, eu vou criar 4 estados aqui, no caso, com essa ideia, né, de você ter 3 transições, onde uma vai ser a última, né, a outra a penúltima e a terceira a antepenúltima, tá? Então aqui a ideia, eu vou fazer o seguinte, ó, do Q1 para o Q2 vai ser a minha antepenúltima transição, tudo bem? Então aqui eu estou considerando que eu estou pegando o antepenúltimo símbolo para ser lido. Okay? Então do Q1 para o Q2 ele vai ser lido 1, porque é o que pede aqui na propriedade da minha cadeia para o A.
ok? Do Q2 para o Q3 vai ser o meu penúltimo símbolo, ou seja, vai ser 0 ou 1. Então aqui eu posso ter ou uma transição 0 ou então uma transição 1. Do Q3 para o Q4 vai ser a minha última transição. Então, também pode ser 0 ou então pode ser 1. Tudo bem? E a ideia aqui vai ser bem simples agora. Q1, você pode ler o que você quiser de 0 e 1, mas o que importa é que para chegar até o Q4, você vai ter que passar por essas três transições aqui. Okay? Do Q1 para o Q2, do Q2 para o Q3, do Q3 para o Q4, tá? Na verdade, do Q2 para o Q3, você tem duas transições, né? Que eu tenho uma vírgula aqui, mas o fato é que você tem que passar do Q2 para o Q3 lendo um símbolo, tá? E o mesmo lá do Q3 para o Q4. Ok? E quando você chega aqui no Q4, você tem que ter a absoluta certeza de que é o seu último símbolo. Por quê? Porque o Q4 ele não tem mais nenhuma transição. Ou seja, se você chegar até o Q4 e precisar ler mais algum símbolo, ele vai rejeitar. Ok? Ele não vai aceitar não, tá? Se tu leu 1, aí leu 0, 0. Aí tiver mais algum símbolo para ser lido, aí você vai rejeitar. Por quê? Porque saindo lá de Q4 você não consegue ler absolutamente nada. Ou seja, esse de fato aqui ele tem que ser o último estado que você consegue alcançar. Okay? Ou seja, para você chegar até ele, né, você tem que ter lido o seu último símbolo. Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia, né, de um AFD, né, de uma forma para você pensar como é que você faz um AFD. Ok? Ele é um AFD aqui, porque o Q1 ele tem duas transições em 1, né? E o Q4 ele não tem transição nenhuma. Então, por isso que a gente vê que ele não é um AFD, ou seja, ele não é determinístico. Não é determinístico, não. Ele é não determinístico. Tudo bem? Ok, então essa aqui foi a ideia para a gente fazer o AFD. E como é que eu faço aliás, o AFND, né? Então, agora como é que eu faço o meu AFD? Então, vamos aqui. Então, pega a mesma linguagem aqui. Qual é a ideia para você fazer o AFD? Então, pausa o vídeo e pensa aí um pouco aí qual a ideia, né, você consegue chegar para você ter nesse autômato aí que ele é determinístico, tá? Então, dado que você pausou, você pensou, agora a gente vai fazer aqui, tá? Então, uma ideia interessante é sempre você ter certeza dos três últimos elementos, ok? Então, você cria um estado para cada configuração final. Ou seja, você cria para os três últimos símbolos lidos, ok? Então, você tem a opção de 000, 001, 111, 0101. Então você cria um estado para cada configuração dessa, tá? Então, aqui o meu MA, né? A minha máquina A, a minha máquina MA, né? Eu vou criar esses camaradas, né? Ok? E eles vão sempre ficar guardando, né? Os três últimos símbolos lidos. Ok? Então, se eu tiver aqui no 000, né? 000, então você tem certeza que os três últimos elementos, os três últimos símbolos lidos foram 3 zeros, né? Então, aí aqui a gente já vê quais são os que são os de aceitação. São exatamente esses caras aqui, né? Que o antepenúltimo símbolo lido é 1. Então você tem esses 4 caras aqui para ser o de aceitação. O seu inicial, né? Ele vai ser o 000, mas depois a gente vai entender um pouco melhor porque que ele vai ser o 000, né? Porque o nosso estado inicial, a gente começa nele e não tem certeza de que leu
Aliás, e tem certeza de que não leu nada, né? Mas o 000 ele é um estado que ele está aqui com a ideia, né, para você ter certeza de que os três últimos símbolos lidos eles são o 000, mas no seu estado inicial você sabe que você não leu absolutamente nada, né? Mas depois a gente entende melhor quando a gente colocar as nossas transições. Ok? Então é o seguinte, agora a gente vai pegar aqui o 000, tá? Aí, dado que você tem, né, os três últimos símbolos lidos, né, com 000, se você for ler mais um outro símbolo 0, então isso quer dizer que você fica, né, na mesma configuração, ok? Então, se você estava com três últimos lidos 0, aí você acrescentou mais um outro cara para ser o novo último elemento seria o 0, né? Então você ficou com os quatro últimos elementos lidos iguais a 0, ou seja, os três últimos ainda permanecem 000. Agora, se você lê 1, aí você ficou com 0001. Agora, os três últimos símbolos lidos são 001, ok? Por isso que você vai fazer essa transição aqui para baixo, né? Tava com os três lidos, 0, aí você botou um aqui depois, ó. Aí, os três últimos lidos agora é o 001. Por isso que você cria essa transição aqui para baixo. Tudo bem? Vamos aqui para esse aqui, que é o 100 aqui, por exemplo, né? Você está com um 100 aqui. Você leu 0, aí você estava com 100, aí leu mais um 0 aqui do lado. Ou seja, você ficou com os três últimos símbolos lidos iguais a 0, ou seja, você vai voltar para esse estado aqui. Tudo bem? Agora, se você lê 1, por exemplo, então tu tem 100, aí 1. Então, no final ficou com 001, ok? Então, por isso que você vai para essa transição aqui de baixo, que é o 001, que é o que você vai ter os novos três símbolos lidos. Ok? Então, continua com essa ideia. Tu faz isso para cada um desses outros estados aqui. Faz a transição 0 e faz a transição 1. Ok? Então, você vai ficar, no final das contas, com esse autômato aqui. Ok? Você percebe o seguinte, né? A ideia dele é simples, né? Cria um estado para cada configuração final de três símbolos. Depois você sai colocando aí. Então, ele foi, vamos dizer assim, ele foi mais trabalhoso do que o outro, né? Para botar essas setas aqui, esses zeros aqui, deu um certo trabalhinho para mim, tá? Para fazer esses desenhos aqui. Ok? Então, para a gente comparar os dois, ó. Então aqui você tem essa linguagem, aqui você tem o AFND e aqui embaixo você tem o seu AFD. Então você percebe que o AFND ele é bem mais prático do que o AFD. Né? O AFND você está com 4 estados aqui, enquanto o seu AFND você está com 8 caras aqui, né? E várias transições aqui. Aqui no seu AFND você não é obrigado, vamos dizer assim, a botar todas as transições assim. Então, quando realmente não for necessário, você não coloca, tá? Aqui não, aqui embaixo tem que ter uma transição 0, tem que ter uma transição 1 para cada estado, ok? Aqui em cima não necessariamente dependendo de como você quer resolver, tá? Então, essa aqui é a nossa comparação, né? Agora eu vou e pergunto para você, será, né, que o autômato finito não determinístico ele é mais potente do que o determinístico? Será que ele consegue aceitar algumas linguagens que o AFD não consegue? Então fica aí pensando um pouco sobre isso, tá? Agora a gente vai para a definição, né, formal de AFND. Bem, então que basicamente é uma sincupla, como a gente tinha anteriormente. Então você tem o conjunto de estados, que ele é finito também. Vai ter o seu alfabeto, que também é outro conjunto finito.
e você vai ter a sua função de transição. Então aqui a gente vai ter uma leve modificação, né? Então aqui você vai ter o Q cartesiano, o sigma epsilon. Então entenda que o sigma epsilon ele é a união de sigma com epsilon. Okay? Então, se você está em um certo estado, aí você vai ler um certo símbolo do seu alfabeto, ou você vai ler epsilon. Então você vai para onde, né? Você pode ter várias opções, tá? Então, se você pode ter várias opções, então a gente lembra do conjunto das partes, né? Então você pode ir para um certo conjunto de estados. Então lembra que o conjunto das partes, ele é o conjunto dos subconjuntos de um certo conjunto, né? Então, basicamente, você pode ir para um certo subconjunto de Q, ou seja, você pode ir para um certo conjunto que tem alguns estados ali do seu autômato. Okay? Então, aqui é a minha função de transição, ela vai ser assim agora, tá? Então, eu acrescentei o epsilon aqui, e agora você pode ir para vários estados, inclusive nenhum. Então, lembra que o P de A, né, o conjunto das partes de Q, não é P de A não, é P de Q, né? Ele tem o conjunto vazio nele, tá? O próximo é o Q1, é o Q0, né, que é o meu estado inicial, Q0, e o outro é um meu F, que é um subconjunto de Q, que é o conjunto dos estados de aceitação. Então, basicamente, essa aqui é a definição formal de autômato finito não determinístico. Tá? Agora vamos para a descrição desse autômato aqui. Okay? Então, esse AFND aqui, como é que fica a descrição dele utilizando essa definição? Então, é bem semelhante ao que a gente já viu antes, né? Então, você tem aqui o primeiro conjunto, que é o conjunto dos estados, ou seja, você tem o Q1, Q2, Q3 e Q4. O seu alfabeto aqui, no caso, ele vai ser o 0 e 1, como está aqui, 0 e 1. Aí você tem a sua função de transição que a gente vai ver daqui a pouco na tabela. O Q1, que é o seu estado inicial, e o conjunto dos estados de aceitação é o conjunto unitário que só tem o Q4. Okay? Então, como é que fica o teu delta, né? O teu delta, como é que ele fica a tua função de transição? Então, basicamente, é essa que está aqui embaixo, tá? Então, quando você está no Q1 e vai ler 0, você só tem a opção aqui, ó, olha aqui em cima, de ir para o Q1 novamente. Por isso que você fica aqui, tá? Agora, quando você lê 1, né? Então, do Q1 você vai ler 1, você tem a opção de ir para ele mesmo, ou seja, para o Q1, mas você também tem a opção de ir para o Q2. Então, aqui vai ser o conjunto Q1, Q2. Então, você tem o conjunto Q1, Q2. E a transição epsilon aqui não existe, tá? Então, você coloca vazio, tudo bem? Quando você lê epsilon lá no Q1, você simplesmente vai para o vazio. Ok? Então seguindo essa mesma ideia, você consegue completar o resto dessa tabela. Tudo bem que o Q3, por exemplo, quando lê 0, o Q3 quando lê 0, ele não faz nada, entendeu? Ele não vai para lugar nenhum, ele simplesmente rejeita. Então, bota aqui o vazio, né? O conjunto vazio. Agora vamos para a definição formal de computação não determinística, tá? Então lembra que lá no determinismo, né, você basicamente tinha que ter um caminho, né? Que vai do seu estado inicial para o que você aceita quando você está lendo a cadeia, tá? Aqui basicamente é a mesma coisa, né? Então, se você tem um AFND, que eu estou dizendo que é o N aqui, né? Que tem o Q, o sigma, o delta, o Q0 e o F, tá? E o W, né? É uma cadeia também que tem os símbolos no alfabeto de N, tá? Ou seja, o W1, W2 até o teu WN, você tem os símbolos da sua cadeia e cada um desses caras aqui pertence ao alfabeto do teu AFND, tá? Então, dizemos que N aceita W se existe uma sequência de estados de Q,
ou seja, uma sequência lá que para a gente é equivalente a um caminho, né? Um caminho que chegue até o estado de aceitação, tá? Então, com as seguintes condições. Então, lembra que o primeiro tem que ser o teu estado inicial, ou seja, o R0, ele tem que ser o teu Q0. Aí agora tem a diferença entre as transições, né? Aqui é o teu estado inicial, tá? E aqui tem as tuas transições, tá? Então lembra que o delta, né? Não, o delta RI WI mais 1, né? O delta RI mais 1, ele é um conjunto de estados, ok? Então o teu próximo estado, que seria o RI mais 1, ele tem que pertencer a esse conjunto, tá? Lembra que no determinismo, né, a gente tinha aquela igualdade, né? O delta RI WI mais 1 tinha que ser igual ao RI mais 1, né? Igual. Aqui a gente tá utilizando o pertence porque a tua função de transição ela vai dar vários estados. Tudo bem? Então, desses vários estados, né, o próximo, que é o RI mais 1, ele tem que pertencer a esse conjunto. Okay? Mas, basicamente, segue daquela mesma ideia de computação determinística, tá? Aqui a diferença é que a gente está trabalhando com conjuntos. Ok? E, né, aqui são as suas transições. E o Rn, ele tem que pertencer ao F, ou seja, ele tem que ser um dos estados de aceitação. Okay? Então, basicamente, essa aqui é a definição, né, de computação não determinística, tudo bem? Então, aqui termina com um estado de aceitação. Okay? Então, isso, tá? A gente está seguindo o livro do Simpson. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.